Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Penal na sua parte geral. Nesta aula de número 5, nós faremos o tratamento das normas penais e também do conflito aparente de normas. Os senhores devem estar perguntando, olha, na aula de número 3, o professor já fez menção às normas penais em branco. Sim, fiz menção às 3 espécies de normas penais em branco existentes segundo a maioria da doutrina. Neste nosso encontro, eu farei menção a outras classificações relativas às normas penais e tratarei também do conflito aparente de normas. Falando rapidamente sobre norma penal, eu já expliquei aos senhores de forma aprofundada. A norma penal corresponde às indicações feitas pelo legislador relativas à aplicação do direito penal. Então, o artigo 121, por exemplo, é uma norma penal, ela tem conteúdo penal. Seguindo esta posição, este posicionamento, é necessário que façamos a distinção agora entre 3 espécies de normas penais. As normas penais incriminadoras, as normas penais permissivas e as normas penais explicativas. Falando sobre as normas penais incriminadoras, elas correspondem à maioria das disposições do Código Penal e também das leis penais especiais. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, trata-se de uma norma penal incriminadora, porque naquela circunstância a norma penal está incriminando, a norma penal considera como criminosa a conduta de um homem que mata outro homem. Ou seja, há uma imputação, há indicação de que aquela conduta não é aceita pelo ordenamento jurídico, portanto, será tratada como crime. Eis as normas penais de conteúdo incriminador. Do artigo 121 até o artigo 359-H, a maioria das disposições correspondem a normas penais incriminadoras. Outros diversos exemplos. Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que fala do porte de drogas para uso próprio, norma penal incriminadora. Artigo 33 da mesma lei, que fala do tráfico de drogas, norma penal incriminadora. Então, reitero, todas aquelas imputações que criminalizem, que considerem determinada conduta como criminosa, são consideradas normas incriminadoras. A par da existência destas normas, nós temos também as normas permissivas. O que são as normas permissivas? São normas penais que permitem, como a própria denominação evidencia, ou aceitam a prática de normas incriminadoras em determinadas circunstâncias. Reitero, elas permitem ou aceitam a norma, aliás, a prática de determinados crimes que correspondam a normas penais incriminadoras em determinadas circunstâncias. Exemplos clássicos de normas penais permissivas. Os artigos 23, 24 e 25 do Código Penal, que dizem respeito ao estado de necessidade, à legítima defesa, à coação moral irresistível e à obediência hierárquica à determinação superior em conformidade com a lei. Ou seja, materializem a seguinte circunstância. O sujeito mata outro sujeito. Mas qual a razão para que ele matasse este outro sujeito? A legítima defesa. Então, a legítima defesa é exemplo clássico de norma penal permissiva. É possível, em determinado contexto, que se pratique um crime para defender um bem jurídico tutelado de suma importância. Então, há a aceitação por parte do legislador. O próprio Código Penal dispõe sobre
esta norma penal permissiva, circunstâncias que permitem a prática de um crime. Legítima defesa, estado de necessidade, coação moral irresistível. Tudo bem, meus amigos? E por último, nós temos as normas penais explicativas. O que são as normas penais explicativas? São normas penais que têm como principal função explicar o conteúdo de uma norma penal incriminadora ou de uma norma penal permissiva. Elas servem como norma complementar. Elas atuarão na efetiva aplicação da norma penal incriminadora ou permissiva. Para facilitar a compreensão dos senhores, o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal e o artigo 327 também do Código Penal. Se vocês fizerem a leitura do artigo 327, vão perceber o seguinte: neste artigo, o legislador teve a preocupação de indicar quais sujeitos são considerados funcionários públicos com vistas à aplicação dos artigos 312 a 326 do Código Penal. Então, nós temos um capítulo falando dos crimes praticados por funcionários públicos no exercício da sua função, 312 a 326. E após, nós temos o 327 explicando quais sujeitos são considerados funcionários públicos. E nós temos também o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, que será estudado em breve por nós. O artigo 5º, parágrafo 1º, explica quais condições ou quais locais são considerados também como extensão do território nacional. Então, normas penais explicativas, elas vão complementar as normas penais, complementar o conteúdo das normas penais incriminadoras ou também das normas penais permissivas. Reitero, como a própria denominação evidencia, elas vão explicar, elas apresentarão elementos elucidativos. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? No que diz respeito a estas classificações das normas penais, basta que os senhores sigam a própria denominação. Norma penal incriminadora, é óbvio. Norma penal permissiva, é óbvio. E norma penal explicativa também surge como algo óbvio. Tranquilo? Falando sobre o conflito aparente de normas. Nós temos 4 princípios que têm o condão de evitar a aplicação prática de 2 normas compatíveis com uma mesma circunstância prática. Fazendo uma breve observação sobre a denominação conflito aparente de normas. Por que ele é chamado de conflito aparente e não conflito de normas? Porque esse conflito, a possibilidade de aplicação de 2 normas ao mesmo contexto fático, é uma mera aparência. Se nós aplicarmos os princípios aos quais farei menção, os senhores vão perceber que não é possível este conflito efetivo. Os princípios terão o condão de indicar qual norma será aplicável num primeiro momento e qual norma não será aplicável em virtude da existência da anterior. Por isso só é um conflito aparente e não um conflito efetivo. Primeiro princípio, o princípio da especialidade. O princípio da especialidade também está consagrado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Na época que eu estudei era a LIC, então ainda tenho uma certa dificuldade para fazer essa associação à nova denominação. Princípio da especialidade. A norma especial prevalece em relação à norma geral. Norma especial prevalece em relação à norma geral. Um exemplo. Supondo que uma mãe, sob a influência do estado puerperal, mate o seu próprio filho. O próprio verbo ao qual fiz menção denota que esta mãe matou o filho. Nós temos 2 tipos penais, o infanticídio e o homicídio. O fato praticado pela mãe corresponde, em tese, ao homicídio? Sim, em tese corresponde ao homicídio. Por quê? Ela matou o próprio filho. Contudo, nós temos o tipo penal que trata do infanticídio,
que apresenta outros elementos aptos a especificar este homicídio. Ou seja, o crime praticado pela mãe, sob a influência do estado puerperal, tendo como vítima o próprio filho. Então, tem elementos aptos a especificar este tipo penal. Então, nesta circunstância, nós aplicaremos o infanticídio ou o homicídio? Aplicaremos o infanticídio em virtude dos seus critérios especiais. Norma especial prevalece em relação à norma geral. Primeiro princípio, o princípio da especialidade. Tratando do segundo princípio, o princípio da subsidiariedade, também classificado por Nelson Hungria como soldado de reserva. O que é a subsidiariedade? Há um tipo penal maior. Quando este não for aplicável ou não for possível a sua aplicação, nós aplicaremos um tipo penal menor, subsidiário. Quanto à subsidiariedade, eu gostaria que os senhores lembrassem do seguinte: nós temos a subsidiariedade tácita e a subsidiariedade expressa. Subsidiariedade tácita é aquela que ocorre após a análise dos tipos penais. Não foi possível aplicar um, nós aplicaremos o outro. É a desclassificação que acontece na prática. Como, por exemplo, num primeiro momento, era feita a imputação pela prática do crime do tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Contudo, a imputação final foi pela prática do crime disposto no artigo 28, posse de drogas para uso próprio. Então, aplicação subsidiária do crime do artigo 28, houve, em termos práticos, a desclassificação. E nós temos também a subsidiariedade expressa. Alguns tipos penais fazem expressa menção à sua aplicação subsidiária. Como exemplo, nós temos o crime disposto no artigo 132 do Código Penal. Perigo para a vida ou a saúde de outrem. Diz o 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. O próprio preceito penal secundário do artigo 132 faz menção ao seu caráter subsidiário. Ele, de forma transversa, explica: olha, só caberá a imputação pela prática do crime do artigo 132 se não for possível a aplicação de outro crime mais grave. Tudo bem, meus amigos? Então, eis os 2 primeiros princípios. Terceiro princípio é o princípio da consunção ou absorção. Princípio da consunção ou absorção. Ele diz respeito ao crime meio. Há a prática de um primeiro crime, mas este crime será absolvido por um crime posterior. Haverá absorção do crime meio pelo crime fim. Como exemplo clássico, nós temos a lesão corporal e o homicídio. Eu pratiquei uma lesão corporal com vistas à obtenção do resultado do homicídio. Então, para matar alguém, eu preciso lesionar essa pessoa. Eu dou uma martelada na cabeça da pessoa para matá-la. Pratiquei a lesão corporal? Em tese, pratiquei a lesão corporal como meio para a prática do crime fim, homicídio. Haverá imputação da lesão corporal e do homicídio? Não. Haverá imputação da prática do crime de homicídio. Ele vai engolir a lesão corporal. O crime fim engole o crime meio. Eu gostaria só que vocês atentassem o seguinte: a distinção entre a absorção ou consunção e o crime préter doloso. No crime préter doloso, há dolo no antecedente e culpa no consequente. É diferente do crime meio e do crime fim. No caso da absorção, ele tinha um intuito inicial. A questão é a seguinte, que uma outra disposição do Código Penal corresponde aos atos executórios daquela finalidade, do dolo do agente. É o caso da lesão corporal. Para que você chegue ao homicídio, você precisa lesionar a pessoa e ponto final. É uma questão lógica, é uma questão óbvia.
o último princípio é o princípio da alternatividade. Alternatividade. Eu já mencionei aos senhores os crimes de ação múltipla, conteúdo variado ou tipo misto alternativo. São aqueles crimes que apresentam 2 ou mais verbos núcleos do tipo. Eu citei como exemplo o artigo 33 da Lei de Drogas. São 18 verbos núcleos do tipo. Transportar, trazer consigo, vender e etc. São vários verbos núcleos do tipo. Eu posso imputar a prática do crime de tráfico de drogas ao que esteja transportando. Caso não seja possível a imputação em virtude do transporte, eu posso fazer a imputação em virtude do verbo ter consigo. Então, a aplicação alternativa de um dos verbos ali existentes. Eu já mencionei isso a vocês em 2 momentos. Em primeiro lugar, quando nós tratamos especificamente da lei de drogas no módulo de legislação penal especial. E mencionei também no módulo de processo penal, quando nós tratamos das modalidades de flagrante. Eu mencionei sobre a súmula 145 do Supremo, que fala da ilegalidade do flagrante quando a autoridade policial estimula o agente à prática do crime. Mas aí eu mencionei a vocês, olha, como é crime de ação múltipla, haverá ilegalidade em relação a um dos verbos núcleos do tipo, mas em relação aos outros verbos núcleos do tipo, não haverá. Se tiverem curiosidade, remeto os senhores a estas 2 aulas, tá? Então, alternatividade diz respeito aos crimes plurinucleares, aqueles que têm 2 ou mais verbos núcleos do tipo. Em não sendo possível a aplicação de um deles, eu aplico o outro ou um dos outros. Tranquilo, galera? E para nós encerrarmos este nosso encontro, eu vou falar da distinção entre os crimes progressivos e a progressão criminosa. Crimes progressivos e progressão criminosa. E por que eu devo mencionar essa distinção? Porque é comum que se faça a confusão entre essas 2 classificações doutrinárias, em virtude especialmente do princípio da consunção ou da absorção. Crime progressivo corresponde à prática de um crime meio para que se chegue a um crime fim. Exemplo clássico. Eu falsifico, eu pego um RG, pego o espelho de um RG de uma terceira pessoa, coloco a minha foto nesse espelho do RG e vou até uma concessionária para obter o financiamento de um veículo. Em tese, foram 2 os crimes praticados. O crime de falsificação de documento público e o crime de estelionato. Haverá a absorção da falsificação em virtude do estelionato. A falsificação foi um meio, foi um ato preparatório e também um ato executório para a prática do crime fim estelionato. Então, o estelionato vai engolir a falsificação. Crime progressivo. Já mencionei quando tratamos do princípio da consunção ou da absorção. E nós temos também a progressão criminosa. A progressão criminosa não é sinônimo de crime progressivo. Na progressão criminosa, inicialmente o agente pretendia praticar um crime menor. Após a prática deste crime menor, ele resolve praticar um outro crime. Então, são 2 crimes praticados no mesmo contexto fático, com a seguinte peculiaridade. Inicialmente, ele pretendia praticar um, no decorrer da prática deste crime, ele resolve praticar outro. Como exemplo, o roubo e o estupro. Roubo e estupro. O sujeito está subtraindo determinados bens móveis de uma vítima mediante violência ou grave ameaça. Ao perceber a fragilidade desta vítima, ele resolve também estuprá-la. Então, inicialmente era o roubo, depois passou à prática do estupro. Tudo bem, meus amigos? Eram estas as informações a serem tratadas nesta aula de número 5. Voltaremos em breve tratando da territorialidade e da extraterritorialidade. Prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Valeu, abraço, tchau!